Olá, o TVL Comunidade, aqui pela TV Legislativo, o canal da Câmara de Vereadores de Blumenau está começando. Você que nos acompanha pelos canais 14 da NET, a TVL que agora recentemente saiu do 16 e foi para o 14 aí na NET, 19 da BTV e também na internet, no site da Câmara, que é o www.câmarablu.sc.gov.br. O nosso muito obrigado aí pela sua companhia. Nós vamos hoje falar aqui no Comunidade sobre doenças respiratórias que aumentam muito agora durante o período de inverno, período mais frio do ano. Eu convidei o Dr. Jorge Marcelo Dornelles Dil, médico pneumologista aqui de Blumenau, para falar sobre esse assunto. Realmente aumentam os casos, doutor, de doenças respiratórias agora nesse período mais gelado do ano. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Aumenta sim, agora nesse período do outono, inverno, as doenças respiratórias acontecem um número maior do que comparado com o verão. Qual que é o tamanho desse aumento, para a gente ter uma ideia, doutora? É assim, precisar certo, não sei te dizer, mas o movimento que a gente vê assim na clínica, nos hospitais, é cerca de 30% em relação ao verão. 30, 40%. Doutor, terminou agora recentemente o outono, também estava bastante frio já e tal, teve períodos mais gelados. Por que o nosso corpo fica aparentemente assim tão propício a doenças agora com essas mudanças de tempo? Fica todo mundo mais devagar, às vezes, tão doente, né? O que acontece com o nosso corpo, doutor, especialmente o nosso sistema respiratório? O que acontece principalmente é que quando chega o inverno, as pessoas tendem a ficar em lugares mais fechados. E essa mudança de temperatura, quando está num lugar fechado, que está quente, vai para outro lugar, no ambiente quente, quando vai para outro lugar que está mais frio, isso propicia com que tenha o acúmulo, a infecção por vírus tende a ser mais fácil nesses ambientes fechados. Então, essa é a principal explicação. Ambientes fechados aí no frio, é isso que causa as doenças, as principais doenças aí, vírus, bactérias, enfim. Vírus, né? Principalmente os vírus. Estudos mostram que em 86% do tempo as pessoas ficam em ambientes fechados, né? Ônibus, escola, trabalho, shopping. São locais de preferência das pessoas, enfim, locais fechados realmente. Fechados, né? né? Ninguém quer passar frio, né? Isso. Agora o pessoal esquece que pode pegar doença, né? Isso. E principalmente quem já tem algum problema respiratório crônico, por exemplo, que tem asma, enfisema, quem tem amidalite de repetição, sinusite de repetição, esses ambientes fechados, quando esses pacientes estiverem em contato com o vírus, vão desenvolver a doença muito mais fácil do que as pessoas que não têm essas doenças crônicas. Então quem já tem um histórico de doença tem que tomar mais cuidado, doutor? Exatamente. Que cuidados? Já vamos começar a dar algumas dicas para as pessoas que já têm alguma doença crônica, já têm algum problema, né, para evitar as doenças respiratórias, então? O que a gente sempre recomenda, o que é o mais importante de tudo, até tanto para essas pessoas quanto as que não, é a vacina. Todo ano tem a vacina contra a gripe, né, que é anual, todos deveriam fazer. Isso é o ideal. Agora, alguns cuidados do dia a dia também. Por exemplo, quando está em casa, tentar deixar o ambiente aberto. Claro que tem o frio e tudo, mas se conseguir deixar o ambiente ventilado, tudo isso ajuda. E também muito importante é a lavagem de mãos. Ou com sabonete, ou com gel. O tempo todo tem contato com alguma pessoa, vai e lava as mãos para continuar o dia a dia, porque além de poder pegar o vírus, ter essas doenças infecciosas pelo ar, só pelo ar, a contaminação também sem lavar as mãos também é bastante comum. Alguma dica prática nessa questão do ambiente fechado, já que a gente falou, doutor? Como a gente falou aqui, ninguém gosta de passar frio agora durante o inverno, vai cada vez esfriar mais, né? Que questões práticas que a gente pode ter no dia a dia, por exemplo, que o senhor dá de dica lá para o teu paciente, enfim, para quem te visita lá no consultório? É assim, a gente não tem uma receita, né? Mas assim, tentar evitar quanto possível, evitar esses lugares fechados. No ônibus, tentar deixar algum lugar onde circule o ar. Já que for, já é bom, já ajuda? Um pouquinho ajuda muito, com certeza. A janela de casa também, do trabalho. A gente sabe que tem o frio, né? Mas se der para deixar aberto, para ventilar, para esse ar circular, é o ideal. No trabalho é muito comum o ar-condicionado, né? O ar-condicionado, ele é muito prejudicial também para o sistema respiratório agora durante o inverno. Que consequências pode trazer também? É prejudicial. Os pacientes nos contam assim que quando eles ficam em contato com o ar-condicionado, eles sentem que eles pioram, principalmente os que têm aquela asma, aquela doença crônica que eu falei antes. Mas é muito importante, não sei se todos fazem, é fazer a manutenção do ar-condicionado, porque ali pode acumular outras coisas, que nem fungos, outras coisas, que podem também causar essas doenças do aparelho respiratório. Então fazer a limpeza do ar-condicionado é muito importante. No trabalho as empresas normalmente já fazem, Já fazem, no verão é muito comum as pessoas botarem
o ar lá embaixo, né, com a temperatura, aí também pode trazer alguma consequência. Também pode trazer. No verão, agora no inverno, deixar na temperatura ambiente também, isso não traz nenhuma consequência. Para quem já está doente é pior, né? Pior, mas isso não chega. Muito bem. Doutor Jorge Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre as doenças respiratórias. Então, quais são elas que o senhor pode nos contar e quais são as principais doenças ou quais são as que mais a gente deve ficar atento agora durante o inverno? As principais que mais acontecem, principalmente durante o inverno, é o resfriado comum e a gripe, que tem uma grande diferença entre essas duas. Algumas pessoas são bem diferentes. E também tem que ter muito cuidado com a gripe normal e ela pode complicar. Como a gente viu vários casos já no passado, recente agora, de várias até mortes, né, pelo vírus da gripe. E também outras doenças que são bacterianas, que não são virais, como a pneumonia, a sinusite, que também é uma infecção, geralmente ela é viral, mas pode ser causada por bactéria também, até por outros micro-organismos menos comuns do que esses dois. Os pacientes que já têm uma doença respiratória crônica, como os que têm asma, bronquite, rinite, os pacientes tabagistas, que acabam tendo uma doença, tem uma sigla que é DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma mistura, assim, são dois componentes, que é a bronquite crônica e o enfisema. Esses pacientes, eles tendem a piorar no inverno e quando eles têm alguma infecção, eles com doença crônica, ou por vírus ou por bactéria, eles tendem a sentir muito mais do que, por exemplo, quem não tem nenhuma doença respiratória. Numa listagem de gravidade, a mais complicada seria a pneumonia. A pneumonia. Quais são as causas de todas essas doenças aí do inverno respiratórias? É realmente o frio? O frio que complica isso ou tem alguma outra causa principal também, doutor? Não, elas são causadas, que nem a gripe e o resfriado comum são doenças virais. É um vírus, o vírus mais comum, por exemplo, todos os que causam a gripe é o vírus da influenza. Já o resfriado comum, não. O principal causador do resfriado comum é um outro vírus que é chamado de rinovírus. Até 40% dos casos, em média, é causado pelo rinovírus. E vários outros vírus, mas que também pode ser causado pela influenza, esse caso. Agora, a pneumonia, não. A pneumonia, ela geralmente é bacteriana. São várias bactérias que podem causar. Geralmente é uma, que é o Streptococcus pneumoniae. Quando a gente diagnostica a pneumonia também de forma geral, é um tratamento tranquilo, que a gente pode fazer até domiciliar. Mas só que tem alguns casos que complicam e podem até ser fatais, assim, se a gente não tratar cedo esses quadros. A pneumonia é o que as pessoas comentam, falam popularmente, contato de pneumonia, tem alguma coisa a ver? Qual é a diferença? Não. Até a pneumonia, assim, a causa dela é também por transmissão, mas não tem como a gente evitar, como a gente acontece, que a gente tem as medidas para quem tem essas orientações, assim, tanto para gripe, resfriado, a gente tem que ter todos esses cuidados, de ambiente ventilado, lavagem de mãos, ter todos esses cuidados para todas essas doenças infecciosas. Bom, o que provoca a pneumonia, já que estamos falando desse assunto, no nosso sistema respiratório? Até queria que o senhor pudesse nos explicar como é que ele é formado, enfim, para a gente entender um pouquinho melhor, para até ter alguns cuidados e se preocupar cada vez mais, né, com a nossa saúde. É muito importante, assim, que a gente sempre tenha uma vida saudável, ter uma alimentação saudável, estar com o corpo bem hidratado, não bebidas alcoólicas em excesso, contra o tabagismo. Tudo isso faz com que o nosso organismo, quando ele tem contato ou com uma bactéria ou com um vírus, ele possa se defender adequadamente. Nessa época do ano, como tudo de novo, lugares fechados, a gente acaba tendo contato com o maior número de micro-organismos e nós estamos no inverno, assim, a gente fica mais debilitado, não se alimenta tão bem, fica mais em casa, não faz tanta atividade física. Mas são essas coisas de forma geral, é tentar ter toda uma vida, alimentação saudável para que o próprio organismo consiga controlar o início dessas doenças. O sedentarismo, então, é grande no inverno e isso também ajuda, contribui para a doença. A alimentação também, com certeza. A alimentação, né? A gente capricha mais, né, na cozinha, né? Come demais às vezes, massas, enfim, né? Doutor, agora sobre o sistema respiratório, então, como é que ele é formado para a gente entender um pouquinho melhor? Tá, que nem assim, o resfriado comum, sobre os sintomas, o resfriado comum, ele geralmente, tanto o resfriado comum quanto a gripe, de forma geral, são autolimitados. Eles vêm, o organismo cria uma defesa e o nosso próprio corpo, nosso próprio organismo elimina o vírus, tanto da gripe quanto do resfriado. O resfriado, geralmente, ele é só sintomas de via aérea superior. O que é? Que é a secreção nasal, o nariz entupido, pode dar uma dor de garganta, coceira no nariz e, em alguns casos, também leva a uma tosse.
Por que tem gente que toda hora tá assim, doutor, resfriada? Coceira do nariz, gripado, trancado? Porque daí geralmente eles têm alguma doença por trás, alguma doença crônica, por exemplo, rinite alérgica. O paciente com rinite alérgica, ele tem esses sintomas crônicos, que é espirro, coriza, irritação no nariz. Aí eles têm contato com qualquer desses vírus que a gente falou e eles têm muito mais sintomas do que quem não tem essas doenças crônicas, que seria uma inflamação da cavidade nasal crônica. Aí propicia que eles tenham sintomas durante quase todo o ano. Esse resfriado simples, qual que é a indicação do médico para tratamento? O resfriado comum, de forma geral, ele não precisa, assim, ele é autolimitado. Esperar. Por isso que a gente toma esses remédios para gripe, que a gente encontra na farmácia, toma um paracetamol para dor ou para febre, e passa 2, 3 dias e melhora. Esse é o resfriado comum. A gripe já não, a gripe ela causa sintomas sistêmicos, que a gente chama, que é o corpo todo ele sente isso. Então, além dos sintomas de via aérea superior, é comum ter tosse, nesse caso, ter bastante dor muscular, dor nas articulações. Esses sintomas de forma febre alta, o resfriado comum até pode causar febre, mas é menos comum e é uma febre mais baixa. Já a gripe não, a gripe dá aquele febrão. Quando o grande problema da gripe também pode complicar, pode levar a uma inflamação no pulmão e levar a uma síndrome que a gente chama que pode até que é muito grave. A febre é um sintoma de alerta quando a pessoa está com todos esses sintomas que o senhor citou. Ele é o mais grave, doutor, né? Nesse nível? Ele nos preocupa, porque, por exemplo, um paciente com febre e tosse, isso pode ser uma síndrome gripal, só que também pode ser uma pneumonia. Então, quando o paciente ele vê que está com muita febre, está com muito mal-estar, é ideal que ele procure um atendimento médico para ele fazer um raio-x, o médico avaliar ele para que possa ser tratado da melhor forma. E aí só o médico vai poder fazer esse diagnóstico. Porque assim, se for pneumonia, como eu falei antes, assim, o vírus, o nosso próprio corpo elimina. Se for uma pneumonia, que é uma infecção por bactéria, geralmente é uma infecção por bactéria, a gente tem que usar antibiótico nesse caso. Nesse caso não é igual a gripe e o resfriado que eles melhoram sozinhos. Nesse caso a gente tem que iniciar um antibiótico, porque só com o antibiótico vai eliminar essas bactérias e vai melhorar os sintomas do paciente. Doutor, e o uso indiscriminado de antigripais, ele traz alguma consequência também para a pessoa? Quem vive tomando remédio contra a gripe, dor de cabeça e tal, e toma toda hora, né, praticamente. Todos os remédios têm efeito colateral. A gente vê assim, esses remédios, porque assim, eles podem fazer mal para o organismo de onde ele age, assim, por exemplo, o paracetamol pode fazer mal para o fígado, coisas assim. Mas em termos do vírus, não muda assim, dele aumentar ou ficar mais resistente. O que hoje em dia é muito discutido e já foi há muito tempo é o uso indiscriminado de antibióticos. Porque se a gente usa antibiótico quando não precisa ou de forma errada, acaba selecionando algumas bactérias mais resistentes e o próximo quadro, ou esse mesmo, vai ser mais grave do que o anterior. Por isso que para comprar antibiótico agora desde o ano passado, foi retrasado só com prescrição médica agora, né, doutor? Para dificultar um pouquinho a compra das pessoas, o antibiótico estava exagerada, né? Estava exagerado, porque a gente assim antibiótico a gente vai por etapas. Se a primeira não dá certo, a gente vai para a segunda, a gente faz assim. Agora, se já começa lá usando antibiótico forte e usando de forma errada, a gente vai ficar sem tantas opções para tratamento do paciente. Doutor Jorge, quais das doenças respiratórias podem levar à morte? A gripe, que é uma doença comum do inverno, mas a gente teve casos, quando é uma forma de um vírus, tem algumas formas mais graves, pode causar morte. A pneumonia, se a gente vê, causa, e muito, se a gente pegar assim, todo ano, está causando uma forma grave também. E outras doenças também, que não seria pela própria doença, mas que tem pacientes com doença crônica, se eles tiverem uma pneumonia ou alguma outra doença infecciosa, eles têm mais risco, assim, tem que ter um cuidado maior para esses pacientes. Eu até perguntei para o senhor antes, acabou não falamos de outras coisas aqui. A pneumonia, ela age de que maneira no sistema respiratório? O que ela provoca, né? Quais são as consequências que ela traz no nosso sistema respiratório? A pneumonia, geralmente ela se manifesta com uma lesão no pulmão, começa a acumular bactérias com uma lesão no pulmão, e os sintomas, por isso, são parecidos. Mas dor principal é tosse, febre, falta de ar, pode causar dor torácica. Esses sintomas, assim, a gente vê que não são tão diferentes, né, daquela gripe que dá São bem parecidas, São, então, por né? isso, assim, que, mais uma vez, assim, se tiver muita febre e tosse, tem que procurar consultar o seu médico para ele avaliar essa diferença entre essas duas doenças. Nesse caso já é urgência e emergência? Quem está com febre, muita tosse, com sintomas
parecidos ou semelhantes ao da pneumonia, é caso de urgência e emergência? Pode procurar o pronto-socorro, por exemplo, ou não se considera isso, doutor? Se o mal-estar do paciente estiver muito grande e se ele apresentar falta de ar, se ele vê que ele está com falta de ar, desconforto respiratório ou febre, isso é um caso de urgência e emergência. Uhum. Até a título de curiosidade, por que falta ar também, doutor? Já que já estamos com um especialista aqui, um médico pneumologista, depende dos pulmões, Sim. né? Por que falta ar? Como é que funciona isso? Nesses casos, geralmente, por exemplo, a pneumonia, ela inflama, de forma geral, um segmento do pulmão. Uhum. E isso vai aumentando. E isso faz com que o pulmão, esse pulmão um pouco inflamado, ele precisa fazer um esforço maior para poder respirar. Uhum. E a troca gasosa, quando ele respira, que a gente respira o oxigênio. Nosso pulmão agora, a gente está respirando, todo o ar que chega, uma boa parte do ar que chega no pulmão, ele vai para o sangue para ser o sangue oxigenado. Se a gente tiver uma parte do pulmão doente, isso não vai ser tão bom, vai dificultar essa troca. Então o nosso corpo vai entender que está faltando oxigênio e a gente acaba respirando mais rápido e tendo essa falta de ar. Uhum. Doutor, quais grupos de pessoas que devem tomar ainda mais cuidado agora no inverno, né? As crianças, idosos, doentes crônicos que o senhor já citou, né? Mas que dicas também podem ser dadas a essas pessoas aí, aos pais também que estão nos acompanhando agora? São esses, com certeza, assim, são os idosos, tem que ter um cuidado. As crianças, principalmente os menores de 2 anos, um cuidado muito especial com eles. As gestantes, também, além desses grupos que a gente conversou, também tem que ter um cuidado. E os pacientes com doenças crônicas, esses também, porque eles podem se manifestar uma doença bem mais grave do que os outros que não têm essas doenças crônicas. Por que as crianças, por exemplo, menores de 2 anos e não as com mais de 2 anos de idade, doutor? Porque elas, assim, elas não acabam conseguindo não se queixar de forma bem clara, né? O que elas estão sentindo e tudo isso. E o sistema imunológico delas não está todo... Ela não teve, por exemplo, nós já tivemos contato com vários vírus, com várias coisas que o nosso sistema imunológico está apto a fazer a defesa, e elas não. Então, uma infecção por esses micro-organismos podem causar uma doença mais grave nesses pacientes. E as crianças ficam bem doentinhas, né, com menos de 2 anos, né? E que orientação que pode ser dada ao pai? Toda a vida que a criança está ali com sintomas, né, tá chorando, enfim, deve ser levado ao médico, deve ser levado ao hospital. Que orientações que pode ser dada aos pais nesse caso? Se for uma febre baixa, está com o nariz assim escorrendo um pouco, mas vê que a criança está bem, isso geralmente faz parte de uma infecção viral simples e é autolimitada e vai melhorar. Mas se a criança tiver muita febre, se o pai vê que ela está respirando de uma forma difícil ou está muito diferente do normal, tem que ser levado para um médico para fazer uma avaliação. No caso dos idosos, aí já viveram todo um período, enfim, o sistema já está mais cansado também, doutor? Todo o corpo, assim, né? Todo o sistema do idoso, ele é um pouco mais, não está mais tão igual ao do jovem, assim, né? Do jovem, o adulto. Então ele tem que ter um cuidado, assim, a doença, assim, ela pode ser mais grave, ela ser mais preocupante, assim, do que nas outras pessoas, tanto no idoso quanto nessas que a gente chama de extremos da faixa etária. Muito bem. As pessoas se vacinaram, tomaram a gripe, doutor Jorge? Como é que foi aí também, o senhor que acompanhou nos hospitais? Muita gente tomou a vacina esse ano aqui em Blumenau? Até assim, teve bastante pessoas vacinadas, mas foi um pouco menor em relação aos outros anos. E a gente teve agora um caso que foi confirmado, né, no Hospital Santa Isabel, até o paciente foi para a UTI, agora teve alta da UTI, foi para a enfermaria. Saiu da UTI, então? Saiu da UTI. E isso nos traz uma preocupação, né? Mas, assim, com certeza todas as pessoas devem se preocupar com isso, tomar a vacina, porque ela fica protegida contra alguns tipos de vírus. Não quer dizer que ela vai ficar totalmente protegida, mas isso já ajuda muito para, se ela tiver o contato com aquele vírus, não desenvolver a doença. E aí vai ter gente em casa agora que vai estar dizendo, mas o doutor está dizendo que protege, mas eu fiquei gripado. Mas ela não protege 100%. A pessoa pode ficar gripada, doutor? Ela pode ficar gripada. E ela pode ter uma infecção por outro tipo de vírus, mas assim, provavelmente ele é um vírus mais simples. Aquele que causaria uma doença mais grave, ele está protegido. E ele também pode ter uma infecção daí por bactéria, que daí a vacina é contra os vírus. Por exemplo, ter uma sinusite bacteriana, ter outra coisa, uma amidalite, daí isso não é a vacina. A vacina é contra o vírus que causa a gripe. Doutor, pegando aqui a lista de doenças respiratórias, a asma, o senhor comentou lá no início do programa, também é mais complicado agora para o asmático durante o inverno, nesse período mais frio? É bem complicado, porque a asma é uma inflamação da via aérea, inflamação brônquica.
Então, assim, a gente tenta deixar esses pacientes com asma bem controlados. A gente usa medicação para evitar, para a gente tentar tirar o máximo dessa inflamação e para evitar que eles tenham sintomas. Esse é o tratamento da asma, é o controle. Não tem como curar a asma. Eles até assim, os pacientes melhoram, podem ficar anos sem ter sintomas e tudo. Aí a gente só deixa remédio se necessário. Eles estão bem controlados, mesmo sem tratamento. Mas de forma geral, o paciente tem uma asma assim, que tem sintomas importantes, a gente deixa remédio para evitar que eles tenham sintomas. Então aí eles têm contato com esses micro-organismos dessa época do ano e acaba essa inflamação voltando um pouquinho. Aí eles começam com falta de ar, com aquele chiado no peito, esses sintomas, e eles acabam piorando mais do que quem não tem essa inflamação brônquica. E esse quadro pode terminar em quê, doutor? Por exemplo, para o asmático? Essa piora, né, da doença? De forma geral, a gente consegue tratar, fazer os medicamentos para eles, a gente consegue que eles melhorem bem. Mas, em alguns casos, até a gente tem que internar quando tem uma gripe que está com sintomas muito importantes, quando já começa com a respiração, a gente olha assim, a oxigenação está um pouco baixa, a gente tem que ter um cuidado maior em internar para dar os cuidados necessários. Para quem tem bronquite também, o doutor falou lá no início do programa também, que cuidados que podem ter e também se há uma piora muito grande para quem tem bronquite agora durante esse período mais frio, doutor? É muito semelhante à asma. Até a bronquite, assim, se a gente for ver da bronquite, é uma inflamação brônquica também. É um pouco diferente da asma, mas os cuidados são os mesmos. É tentar evitar deixar o corpo sempre saudável para que tenha uma boa defesa e evitar esses locais com muito fechado, onde pode ter um acúmulo de vírus e tudo isso, para evitar que eles piorem. A bronquite, para a gente entender até um pouquinho melhor, e tanto a asma também, a questão da falta do ar? Muito bem, doutor, vamos reforçar aqui para a gente encerrar a nossa conversa os cuidados, as dicas que o doutor Jorge pode passar para a gente agora nesse período de inverno. Frio já está aí, né, gente? Então, está todo mundo em lugar fechado, né? Não abre janela mais, esquece de arejar o ambiente. Vamos reforçar, doutor, quais são os cuidados necessários para as pessoas evitarem as doenças respiratórias agora no inverno? Principalmente, assim, é ter uma vida saudável, se alimentar bem, fazer atividade física, evitar bebida alcoólica em excesso, evitar o tabagismo, não fumar, porque tudo isso vai te deixar sempre com o corpo mais forte para reagir contra esse tipo de infecção. E além disso, dessas doenças mais comuns no inverno, vai ajuda que evite assim, AVC, infarto. Então, ter uma vida saudável é o mais importante de todos os quesitos da saúde. Agora a pessoa pode perguntar, mas o que tem a ver a bebida alcoólica com a asma, com a bronquite, com a pneumonia, com a gripe? Porque a bebida alcoólica em excesso, ela deixa o organismo mais fraco. O organismo mais forte resiste mais facilmente aos vírus, às bactérias. Com certeza. Bom, mas não é só isso, né, doutora? Não é só isso. O que mais pode ser dado de dica? A vacinação também. Para cada grupo, faixa etária, tem vacinações específicas, mas de forma geral todos deveriam vacinar contra a gripe. A lavagem de mãos, isso é muito importante. A gente, quando cumprimenta uma pessoa, o ideal seria sempre passar ou um álcool gel ou fazer a lavagem de mãos corretamente. E aquilo dos locais fechados, claro que a gente sempre está em algum lugar fechado, mas quando possível evitar, tentar deixar o ambiente mais ventilado. O senhor tem visto nos restaurantes, locais que o senhor vai, o álcool em gel? Porque, tem até, só que eu tenho percebido aí de um tempo para cá, 2, 3 anos, que tem diminuído, assim, mas podia ter mais, né, doutora? Podia ter mais. Isso é uma coisa simples que é muito eficaz, útil e é uma coisa simples que também deveria ter em todos os lugares. É verdade, vamos reforçar e colocar mais álcool em gel e o ambiente arejado, né? Tem gente que às vezes que reclama, né, com o colega de trabalho, às vezes até no ônibus, né, a pessoa vai lá, abre a janela, vem outra e fecha. Mas dá para conciliar, né? Abrir um pouquinho só para dar uma arejada. Dar uma arejada, exatamente. Muito bem. E para finalizar ainda, os casos que o senhor tem atendido agora nesse comecinho de inverno, ele já tem complicado, tem mostrado um sinal de alerta aí, e agora no outono também, como é que foi o atendimento, a procura nos hospitais? Aumentou bastante assim o movimento, principalmente agora nesse último mês, teve o movimento foi bem maior. E assim, de forma geral, a gente consegue manejar, assim, a gente consegue tratar todos assim bem. Alguns casos a gente faz a internação e tudo, mas tem tido um sucesso, assim, tem ido muito bem. No atendimento, apesar do aumento da procura, todos têm sido bem atendidos. Isso. Tá bom, doutor Jorge, obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui. Até a próxima. Até a próxima.
Jorge Marcelo Dornelles Gil, que é médico pneumologista, veio bater um papo com a gente aqui no TVL Comunidade sobre doenças respiratórias. Agora no inverno elas são mais comuns, né? As pessoas podem pegar aí muitas, né? Gripe é tão comum, né? Resfriar, tá todo mundo aí de vez em quando meio maleixo, meio cabisbaixo, doente. É comum sim, né? Porque o nosso corpo ele fica mais frágil, realmente mais fraco. Mas lembre-se, né? Vamos arejar os ambientes, lavar bem as mãos, comer bem, se alimentar bem, não tomar muito álcool agora também, né? Vamos cuidar com a nossa alimentação nesse inverno, ter realmente uma vida saudável para estarmos mais fortes, para se proteger aí realmente das doenças que estão fortes nesse inverno. Aumenta 30%, como disse aqui o Dr. Jorge, nesse período as questões das doenças respiratórias. Você pode ver o TVL Comunidade também pela internet, lá no site da Câmara de Vereadores está à sua disposição e a gente volta então numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.